mais esvaneceremos em direção ao nada. Essa terceira parte de como a psicologia deturpou o conceito de ciência, relativizou a verdade e atacou a moralidade. Boa tarde a vocês. Nos destaques, vocês vão achar parte 1 e 2. Freud é uma fraude e mimimi. E eu vou gravar hoje aqui na rua, porque a gente tá sem luz, eu não quero que a gente pare ontem, que nem a gente parou, assim, abruptamente. Então aqui atrás são minhas bananeiras e meu salão de festa. Vamos continuar conversando. O que a gente viu ontem? Que a corrente da psicologia, chamada psicanálise, nos ensinou a perder o foco e não dar mais valor à atenção e se preocupar com futilidades, como a gente se preocupava com as grandes questões da humanidade. Também vimos que a teoria comportamental cognitiva acabou com a resiliência do ser humano no momento que ele aprendeu a fugar, ao invés de enfrentar seus problemas, sofrer e se levantar mais forte adiante, que é uma das grandes dádivas da espécie humana. Além disso, a gente viu que o ser humano, que era um indivíduo, um sujeito com a sua responsabilidade existencial, passa a ser agora um objeto afetado por algo externo que o domina e ele passa a ser só uma mera vítima. O que antes era uma infelicidade por conta da irresponsabilidade do ser humano, agora passa a ser uma doença e passa a ser tratada pela terapia comportamental cognitiva, que vem como remédio universal, uma panaceia para curar todos esses males. E aí eles começam a elencar. Tudo que antes era apenas infelicidade, agora passa a ser doença. Te lembra lá que o homem perdeu o foco, perdeu a atenção lá por conta da psicanálise? Agora tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tu entende? Os caras criaram um problema e depois era uma solução. Depois os psicólogos tentaram dar uma solução para o mal que eles mesmos criaram, né, cara? No momento que a psicanálise começa a colocar coisas fúteis na mesma importância existencial, nada mais tem valor nenhum, né? E aí vem outro problema. Nada passa a valer tudo, o tudo passa a valer nada, né? E as coisas perdem a importância. E aí a gente tem essas pessoas hoje em dia matando seres humanos para roubar o iPhone, né? E o nome disso é o transtorno antissocial de personalidade. É uma doença também. Vamos deixar uma coisa clara, né, cara? A loucura, a doença mental é a pior coisa que existe, cara. É muito melhor... Olha a loucura que eu vou dizer. O cara perdeu uma mão do que ficar louco, entendeu? Porque tu perder a tua mente é perder a tua essência, é perder a tua alma. Perder a única coisa que te faz humano, né? Que te diferencia dos outros animais. E aí a gente tem uma discrepância nessa balança que faz meras preocupações do dia a dia serem tratadas com a importância de uma demência, por exemplo. É absurdo. E aí na tua cidade aí tu deve ter o louquinho da rua, né? Na Padre Chagas aqui a gente tem o Serjão, tá? Cara, eu não vejo nenhum psicólogo indo lá tratar o Serjão, cara. E eles tratam as guriazinhas que tomaram um fora numa festa. Tô muito triste com isso tudo que aconteceu com elas. Trata essa menina com uma tensão exacerbada, cara. Como se aquele toco que ela levou na balada, por qualquer motivo que seja, fosse um problema cósmico, tu entende? E aí a gente perde uma coisa muito grave, que é não conseguir mais discernir uma tragédia numa mera inconveniência. A discrepância dessa balança que eu digo, cara, que é tratar um caso muito grave com negligência, botando só na caixinha da depressão e superestimar uma inconveniência, achando, não, isso é uma depressão. Então tudo cai nessa caixinha da depressão. Ninguém mais é infeliz, tu entende? Ninguém mais... É a última pessoa que tu viu e falou, bah, cara, eu tô infeliz. Ninguém diz isso, cara. Os caras dizem, bah, cara, eu tô numa depressão. Já percebeu isso? O próprio vocabulário, cara. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Porque no momento que tem uma depressão, tu é um doente. E se tu é um doente, tu tem que ter atenção. Tu é uma vítima, tu entende? Se tu é uma vítima, eu tenho que ter carinho e condescendência contigo. Eu não posso mais julgar tuas ações porque não são mais culpa tua, é culpa de uma coisa externa. E no momento que eu não posso te julgar, a gente cai no outro problema, né, cara? O que a gente vem a chamar de politicamente correto. E aí, diante de uma atitude irresponsável tua, que ataca moralmente alguma coisa, eu não posso te julgar. Porque tu é doente, tu entende? Tu fez um ataque moral. Cara, moral é aquela discussão que a gente já falou. Certo, errado. Moralidade é aquela coisa, cara, é certo, errado, justo, injusto, bonito, feio, não tem nada a ver com psicologia, entendeu? Não tem nada a ver com psicologia, tem a ver com a moralidade, com a atitude humana. E esse ato de julgar vem cheio de medo, entendeu? Porque eu não posso exacerbar esse meu julgamento no momento que o cara é um doente. Tu me entende? E além disso, cara, no momento que eu não posso exacerbar esse julgamento, eu evito julgar, eu também me sinto muito mais benevolente, muito mais compreensivo. E tu entende que é bonito socialmente ser compreensivo, né? Porque no momento que eu te perdoo, que eu te compreendo, é sinal que eu tenho o entendimento superior das coisas, né, cara? E sou bom desse jeito, eu me sinto um Deus. Me sinto um Deus que ama todos os meus amiguinhos, todos os meus irmãos, todos os meus filhos, todos eles estão abaixo de mim. E com isso, cara, tem um terceiro aspecto que faz
com que tu também evite me julgar, né? Quando eu errar, tu não me julga, porque daquela vez eu não te julguei. Então, são nesse momento que a psicologia trabalha para evitar com que tu julgue o outro, tirar o julgamento, que é o que nos faz humanos, cara, que é o que nos faz, cara, demonstração de... Bom, eu fiz uns stories lá em Praga, um tempão atrás, mas falando exatamente sobre isso. Um dia eu tava lá caminhando em Praga, me baixou o Deus do conhecimento em mim, entendeu? E eu fiz, acho que, o melhor stories de todos da minha vida, chamado Refine-se, exatamente sobre como é importante julgar, e julgar bem, e julgar melhor. Eu vou postar aqui, cara, eu vou copiar de lá e vou postar aqui para que vocês assistam. Inteligência é a capacidade de resolver problemas. A gente resolve problemas através da tomada de decisões acertadas. Quanto mais rápido tu tomar uma decisão acertada, mais inteligente tu é. Tomadas de decisões rápidas e acertadas se dão através de pré-julgamentos eficientes. Pré-julgamentos eficientes se dão através de conhecimento do teu cérebro para ele poder cruzar as informações. Conhecimento, segundo Aristóteles, pode ser angariado de duas formas: através da prudência ou através da sapiência. A sapiência é o aprendizado formal, né? Através de livros, de aulas, de cursos. Através da sapiência, tu te torna um sábio, né? A prudência é o conhecimento baseado na experiência, o que te faz uma pessoa prudente. Ou seja, quanto mais sábio tu te torna, mais experiente tu te torna, melhor tu consegue refinar teus pré-julgamentos, que faz com que tu tome decisões acertadas de maneira ainda mais rápida, resolvendo os problemas ainda mais rapidamente e ficando, por fim, mais inteligente. Eu fico abismado com a minha clareza desses stories, cara. Eu acho sensacional. Cara, mas vamos voltando aqui, ó. Para a psiquiatria, para a ciência, o que é inteligência? Inteligência é a capacidade de resolver problemas. Tanto quanto mais rápido tu resolve o problema, mais inteligente tu é, cara. E para fazer isso tem que ter julgamentos rápidos, entendeu? E aí a ciência agora, a psicologia quer que tu não julgue mais, que tu apenas compreenda o outro, entendeu? Entenda o seu ponto de vista. Porque nesse momento, cara, cada um faz o que quer, a gente acaba com a moral, a gente retira a moral das ações, entendeu? Não tem mais certo e errado, justo e injusto. Bonito e feio. Tu apenas tem que compreender o outro, né, cara? E perdoar o outro. E também perdoar a si mesmo, né, cara? Do momento que tu pode perdoar. Ou seja, a psicologia acabou querendo um monte de psicopata, né, cara? Pessoas que apenas realizam um cálculo de custo-benefício para manter umas relações amorosas, suas relações de afeto, sua relação de trabalho. Cara, virou essa loucura que a gente vive hoje, meu. Aí começou essa loucura que a gente vive hoje. Esse approach da compreensão exacerbada, do perdão exacerbado, cara, é um consenso em todas as linhas da psicologia, cara. Todas as terapias, psicodinâmica, comportamental, é tudo isso, cara. Cara, pergunta para qualquer desses terapeutas se algum dia ele chegou... Pergunta para qualquer desses terapeutas se algum dia ele chegou pro paciente e falou: cara, tu é inferior aos outros. Tu não presta, tu é burro, tu é fraco, tu não tem condições de chegar adiante, tu não raciocina direito. Nenhum deles fazem isso, cara. Nenhum deles fazem isso, eles só... mão na cabeça, mãozinha na cabeça, cara, aquele papo furado de não, você pode fazer mais, você é melhor do que isso, você consegue. Não, tá ligado? E aí eles criam essas pessoas medíocres, uns patéticos, achando que podem dominar o mundo, tá ligado, meu? Achando que podem dominar o mundo. E como esse cara é um patético, cara, ele não vai conseguir dominar o mundo. Só vai vir mais frustração e frustração, frustração. Não tem saída, cara. Aí, cara, vem essas bobajadas de autoestima, tá ligado? Meu, isso é outra bobajada. Meu, aí agora, tipo, essa é a... E agora a gente passa aí pra linha do selfie verdadeiro, né? Que é uma questão de autoestima, né? Não, você tem que se amar, você tem que se empoderar, você tem que fazer isso, tal. O que é autoestima, meu? É fazer que nem Napoleão Bonaparte, pegar a coroa da mão do Papa e se autocoroar, que nem ele fez naquele quadro do Louvre lá, que o original tá no Louvre e a cópia tá em Versailles, né? E lá naquele quadro ele não tá se coroando, né? Aquele quadro lá, acho que foi o David que pintou, né? Tipo, é 10 metros de um lado e 8 do outro, uma coisa gigante, uma parede, né? O Napoleão já tá coroando a Josefina, né? Que é a imperatriz, né, cara? Porque já se autocoroou. Pra não ficar tão chato ele se autocoroando no quadro, mudaram. Nenhuma pessoa normal que trabalha com razão e inteligência fica pensando: será que eu me amo ou será que eu não me amo, cara? Será que a minha autoestima é baixa ou a minha autoestima é alta? Não sei. Não existe, tá ligado, meu? Não existe isso. Quem falou que ter uma alta autoestima é bom, cara? Olha o Hitler, brother. Olha o Stalin. Olha o Mao Zedong. Tu acha que eles tinham um problema de baixa autoestima, esses caras, brother? Isso aí não tem nada a ver, brother. Nada a ver. Esse é o pior
e maior erro epistemológico da psicologia, né, cara? Achar que o ser humano é bom, entendeu? Ó, cara, tu é ruim aqui, mas se tu crescer e se desenvolver, tu vai ficar bom. Cara, quem falou que é todo mundo bom, brother? Quem falou que o ser humano nasceu bom? Ou o cara é o malzinho, ele agiu errado, mas ele é um homem bom por dentro. Tu tem que conhecer ele verdadeiro. Isso aí é o self verdadeiro, teoria do self verdadeiro, né? Tu tem que conhecer o verdadeiro ele. Cara, quer conhecer o verdadeiro? O Hitler, cara, muitas vezes ele era muito bom. Hitler, ele adorava receber flores das criancinhas, adorava seus cachorros, era um cara que gostava de ler bons livros, fumar um bom charuto, tomar um bom vinho. Agora, tu acha que a maldade do Hitler foi algo excepcional na sua essência boa? Ou é o contrário, ele sempre foi mal e teve um momento... Ou Hitler sempre foi mal e teve momentos bons? E aí, por isso, o que acontece com Hitler não pode acontecer com as outras pessoas da humanidade? Quem falou que todo mundo tem que ser bom, brother? Erro epistemológico da psicologia, ao menos essa linha do eu verdadeiro. Agora, cara, vamos pensar Hitler preso no Brasil, nessa teoria esquerdista que o ser humano pode se recuperar, né? Que ele pode progredir pro bem e pode voltar para a sociedade, né? Se o Hitler fosse preso, cara, tipo, matou 6 milhões de pessoas. Se ele fosse preso, se ele lá na cadeia ele tivesse um bom comportamento, fizesse lá uma roupinha pros pobres, né? Pra esse tipo de coisa, lá se eu pintasse uns muros lá, ele cumprindo o sexto da pena, ele tava na rua, brother. O Hitler... Tu acha que a ação irresponsável dele é remediável? Pode ser ciente dos teus atos irresponsáveis, mas mesmo assim, muitos deles continuam irremediáveis, cara. E tu tem que viver com essa culpa. Tu tem que viver com essa culpa. O ser humano foi feito para viver com essa culpa. E assim a gente pode caminhar, cara, por todas as áreas da psicologia, né? Logo depois disso aí vem a neuropsicologia, né? Que começa a achar, faz os scanners da cabeça das pessoas e vê que, de fato, quando ele pensa na mãe lá, ativa a área da memória, quando ele pensa coisas boas, e a partir de então, cara, é o teu cérebro estragado, as tuas sinapses nervosas mal feitas, que são responsáveis por essa tua irresponsabilidade, entendeu? Não, mas agora o teu cérebro que é dodói, entendeu? E a partir disso, cara, foram desenvolvidos medicamentos, cara, fármacos para uso deliberado pelos psiquiatras, né, meu? E como hoje em dia todo mundo é doente, todo mundo se encaixa nas CIDs ali, né, as elaboradas pela primeira vez pela terapia comportamental cognitiva, os psiquiatras começaram a dar remédio para todo mundo, né, meu? Porque, sabe, né? Só o psiquiatra pode dar remédio porque o psiquiatra é médico, né? O psicólogo cuida do SOI. Esse é a melhor, o professor de medicina legal que me contou essa, o Benfica, numa aulinha de psiquiatria forense. Adorei. E a gente tem 1/10 da população mundial tomando remédio. E nas grandes cidades, 1/5, cara. 1/5 dos americanos tomam remédios psicotrópicos, tá ligado? Tarja preta. Muitos desses remédios sequer têm seus efeitos comprovados, cara. Eles têm estudos, tá ligado? Agora, mas cadê esse estudo? Meu, vai pra internet, querido. Eu e tu estamos no Google na nossa frente. Cara, não é nem 1% de todo mundo que toma remédio tem melhoras a partir da... Não é nem 1% da população que ingere esses remédios tem ganhos, né, cara? A grande maioria apenas sofre, né? Porque o remédio é feito para acabar com o teu sintoma, né, cara? Não é pra te curar, né? A tua infinita tristeza permanece e só aumenta quando tu para de tomar remédio. Fora as pessoas tomam os remédios para qualquer outra coisa. Eu quero dormir, tomo um Rivotril. Eu quero um Rivotril para outra coisa, tem remédio para dormir, meu. Não, um Rivotrilzinho aqui só para baixar meu fluxo cerebral. E essas pessoas medicadas, cara, quando baixa o nível... Meu, como é ruim quando eu falo que tem o celular, daí tu vê que eu não tô falando contigo, né? Que eu tô falando com uma máquina. E aí quebra a nossa mágica aqui, né? Mas que solzinho, hein? Que luzinha, hein, professor? Que luzinha. Até as bananeiras estão lá. Pra mim, eu tô falando contigo, cara. Eu acho que eu não tô falando com uma máquina, entendeu? Que peça o celular na minha frente, não tem nada ali atrás dela, né? O que eu tô falando? Me perdi. Meu, essas pessoas tomam remédio, cara. Me embananei. Vou ter que começar tudo novo. Zero. Eu ia falar das pessoas tomam remédio pra baixar o sintoma, aí o sintoma não passa, o cara fica mais triste, tal. Era isso que você tá falando, né? Mas você sabe o que eu tava pensando, meu? Imagina o Conrado quando era criança, os caras iam ver que eu tinha, obviamente, eles iam me diagnosticar com TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção. E aí esses caras certamente iam me dar remédio, né, meu? Ritalina, né, brother? E aí eu não ia ser eu, tá ligado? Ia ser só um cara equilibrado que nem os outros aí, que nem esses outros que vocês conhecem, graça. Mas tu entende, cara? Nunca é cedo demais pra drogar as crianças, cara. Tá todo mundo drogado. Não tô dizendo que os psicólogos e os psiquiatras façam isso por maldade, entendeu? É que esses caras acostumaram a ver vítimas em todos os lugares. Eles se habituaram a isso dentro desse mundo da psicologia e da psiquiatria, né? E aí é legal ser querido, é legal tratar, faz bem ter essa virtude do carinho por esse paciente. Quem é que não gosta de ser querido, né, cara? Quem é que não gosta de fazer o bem, ter essa virtude dentro de si, de ser uma pessoa que serve ao próximo, né?
Só que a gente cai num outro problema disso aí, brother. E é um problema daí muito mais social mesmo, né? Que esse ser humano era um sujeito responsável por suas ações, a sua irresponsabilidade recaía sobre ele. No momento que isso é só uma doença, ele não tem mais culpa dos seus atos. Acabaram-se as culpas. No momento que ele não tem mais culpa dos seus atos, então foda-se, ele pode ser um psicopata que não passa nada, ele também é entendido como vítima, né, meu? E ele também é atendido por todo esse sistema de saúde, de saúde cerebral, vamos dizer assim, né? E aí a gente cai num lugar onde as pessoas começam a defender o bandido, né, cara? A defender o criminoso, tu entende? A defender o comportamento desviante. E quem não é vítima, porque não tem problema mental, passa a ser visto como inimigo. Não, tu não precisa de atenção, a gente não tem que prestar atenção em ti. Pelo fato dela ser vítima, a gente tem que tirar a responsabilidade dela. Ela não tem culpa dela estar no lugar onde ela está. E se tu não concorda com isso, agora tu é inimigo deles, tu é uma pessoa que não tem coração, tu é mau, tu não pertence. Tu entende a loucura, cara? Isso te exclui. E aí, esse ser humano mentalmente sadio passa a ter a ojeriza da sociedade, né? Passa a ser visto como um objeto e um desalmado, né, cara? E aí surgem também diversos grupos de minorias vítimas, porque vale a pena ser vítima nesse nosso mundo de hoje. A culpa não é tua de estar onde tu tá, meu. A culpa é da cor da pele dos teus ancestrais, do sexo que tu nasceu. Tu inventa aí qualquer minoria que tu quiser e coloca aí, porque cola, tá ligado? Cola. Eles são vistos como vítimas e recebem todos os benefícios, eles não precisam mudar, né, cara? Eles não são estimulados a mudar e a melhorar, tu entende? Por si mesmos, né? Porque aí que tá uma coisa, cara. Esse ser humano, cara, ele não tem que ser examinado. Esse ser humano, cara, não tem que ser examinado, ele tem que se examinar, brother. Ele tem que se examinar. E nesse ponto, a psicologia tem uma coisa muito boa, né, meu? Muito boa. Propiciar essa conversa por diversas terapias possíveis, essa conversa com esse ser humano, de um modo que ele possa ele se examinar e ele chegar às suas conclusões, cara. Essa é a melhor parte de todas, a única parte. Só que isso independe da psicologia, cara, porque esse método que a gente está falando aqui é o método do socrático, né, cara, da maiêutica, né, fazer nascer de dentro de si esse novo conhecimento, fazer nascer de dentro de si esse novo ser humano. Esse é o belo de tudo isso. Talvez falte apenas uma humildade nesses terapeutas em reconhecer isso, né, cara? É que tá, cara, todas as nossas profissões hoje em dia são tão megalomaníacas que tu deve conhecer, né? Médico que acha que é Deus, juiz de direito que acha que é Deus. Não, esses caras não se acham, né? Eles têm certeza que eles são deuses, né? E tem psicólogo, e assim como eles, cara, tem psicólogos e psiquiatras que acham que são deuses, né, cara? Ou que tem certeza que são deuses. Assim como tem fotógrafo que acha que é Deus, instagramer que acha que é Deus. Todo mundo, meu, a megalomania é uma doença generalizada nesse nosso mundo de hoje, né? Que a gente acaba vendo na psicologia, cara, que diversos profissionais aprendem várias linhas diferentes, ninguém concorda com ninguém, cada um faz uma misturança, cada um cria sua própria linha, ou daqui a pouco vem uma nova modinha intelectual, os caras se abraçam nela, porque todo mundo quer ajudar, né, cara? Só que o efeito da psicologia geral, cara, ao meu ver, é completamente negativo, cara, porque ele dá uma falsa impressão de autoconhecimento, entendeu? Não teve ganho de autoconhecimento com nenhuma linha da psicologia. Outra coisa que é triste, eu comentei bastante aqui, foi transformar esse sujeito num objeto, né, cara? E retirar essa responsabilidade do ser humano pela sua própria vida e colocar em algo externo, né? E transformar ele numa vítima, né, meu? E isso é a parte mais triste. Essa é a parte mais triste, cara, que ele faz o ser humano uma coisa rasa. Uma coisa que não pensa sobre si mesmo e não atinge verdadeiramente seu autoconhecimento. Porque o autoconhecimento só vai a partir de tu pensar sobre si mesmo. Ponto final, não tem ilusão, tá ligado? Não tem mágica. Em que pese a gente querer mágica. É óbvio que todo mundo quer um caminho mágico de vez em quando, mas não tem, né, cara? E aí a gente tem essa piedade consigo mesmo, né, cara? Esse sentimentalismo aí dos psicólogos, dos seus pacientes em geral. Essa peninha, todo mundo sente pena de todo mundo é vítima que tem que ser tratado com essa peninha desses profissionais virtuosos da psicologia. Cara, a gente só vai crescer quando o ser humano se fudendo um pouco, tá ligado? Tu te fode um pouco, aprende, fica de pé de novo, se fode mais um pouco, evita se fuder lá adiante, e assim tu vai crescendo, vai se autoconhecendo. Mais tu aceita que tu te fode desse jeito porque tu é um merda, tu não tem muita visão de mundo, tem que crescer um pouco mais, tu tem que buscar um novo conhecimento, tentar ficar um pouquinho melhor em alguma coisa, aí tu cresce, cara. Esse é o autoconhecimento, entendeu? Não tem outro caminho, não tem mágica. Portanto, cara, para finalizar aqui, cara, a psicologia, infelizmente, que pese ter tentado, não nos fez maiores. Ela só nos ensinou a ser mais fútil, ter problemas de atenção, se enganar a si mesmo, perder a resiliência,
cometeu o grave erro de fazer o ser humano acreditar que ser vítima vale mais a pena do que ser protagonista da sua vida e arcar com sua responsabilidade, e puniu quem tomou a responsabilidade da sua própria vida para si mesmo, né, cara? Quem não concorda com essa visão do vitimismo passou a ser punido por esse sistema todo, né, cara? Que fez com que a gente não julgasse mais ninguém, que a gente tivesse medo no julgar e que a gente se achasse melhor não julgando. E tá tudo errado, a gente foi feito para julgar. A gente foi feito para julgar e julgar cada vez melhor, cara. E é por isso que a gente tem que crescer, estudar, passar os perrengues, aprender com seus erros, ter experiências, ler mais livros para poder julgar cada vez melhor, cara. E assim, aumentar o autoconhecimento. Não existe outra saída, cara. Não existe um caminho mágico. O resto tudo é loucura, devaneio, sonhos de uma noite de verão, como diria o Shakespeare, né, cara? Nós temos que ser o senhor do nosso destino, cara. O capitão da nossa alma. Bom final de semana para vocês.